Capítulo 8. Escolha a intimidade. O antigo sacerdote estava diante da pia de bronze, lavando-se suavemente na sagrada piscina de água. Ele olhou fixamente para a superfície espelhada, observando cada detalhe de seu reflexo. Ele viu além das rugas da idade e da experiência que os anos haviam gravado indelevelmente em seu rosto. Ele estava procurando sua alma. Suas lágrimas de arrependimento caíram na piscina, criando ondas suaves que lentamente desapareceram na superfície. Ele sabia que isso era mais do que uma limpeza ritual. Ele estava se preparando para entrar na presença de Deus. Seu coração deve ser puro. Era uma questão de vida ou morte. Êxodo 30, versículos 17 ao 21 e Êxodo 40, versículo 7. Autoexame diante de Deus era uma necessidade absoluta. Por fim, ele se endireitou e enxugou o rosto e as mãos com uma toalha de linho colocada cuidadosamente sobre o ombro. Havia uma inocência e pureza sobre ele que não existia momentos antes. Ele se afastou da pia e silenciosamente cruzou a cortina para o santo lugar. Fiquei diante do poço da presença de Deus, da mesma forma que o antigo sacerdote ficou diante da pia sagrada. Embora os séculos tenham se passado, a superfície imóvel da água espiritual diante de mim serviu a um propósito semelhante. Minha vida foi refletida e todas as minhas fraquezas e humanidade ficaram expostas diante de mim. Deve ser assim que Davi se sentiu, pensei, quando Deus enviou o profeta para expor seu coração pecaminoso. A seguir está o cenário da história de Israel. Ver 2 Samuel, capítulo 12, versículos 1 ao 9. Subtítulo: Expondo o pecado do rei. Os olhos perspicazes de Natã brilharam com um julgamento profético enquanto ele se apresentava diante do rei de todo Israel. Seu dedo apontou diretamente para o rosto de Davi com uma precisão que proibia a negação. Davi sabia que não havia lugar para se esconder. As palavras do profeta de confiança vieram como pregos martelados na cruz de um criminoso comum. Eles anunciaram sua culpa e vergonha. Você é o cara. 2 Samuel 12, versículo 7. Natã disse sem hesitar. Os eventos dos últimos meses passaram na tela da mente de Davi. Seu desejo apaixonado por Betseba, que não podia ser negado, a gravidez indesejada, a trama que teve sucesso na morte assassina de Urias, tudo era como cenas sucessivas que revelaram seu coração maligno. Subtítulo: A charada finalmente acabou. O pecado de Davi contra Deus foi exposto perante a nação e o mundo. Cada geração seguinte saberia que ele era um adúltero e um assassino, apesar de todos os seus sucessos. Mas para Davi não haveria mais esconderijos e enganos. Ele estava finalmente livre da culpa atormentadora que o estava destruindo por dentro. Em meio à sua angústia dolorosa, Davi confessou abertamente seu pecado a Deus. O preço de seu fracasso foi alto,
mas a misericórdia de Deus prevaleceu. Ver 2 Samuel, capítulo 12, versículos 13 ao 23. O bem mais valioso de Davi era a intimidade com Deus. Seu pecado o colocou em risco de perder seu relacionamento e proximidade com o Senhor. Sua oração agonizante de confissão e arrependimento revela a paixão implacável desse homem pela presença de Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus, de acordo com o teu amor infalível. De acordo com a sua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava toda a minha iniquidade e purifique-me do meu pecado, pois eu conheço minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente contra ti pequei e fiz o que é mal aos seus olhos, de modo que se prove que você está certo quando fala e se justifica quando fala. Certamente eu era pecador ao nascer, pecador desde o momento em que minha mãe me concebeu. Certamente você deseja a verdade nas partes internas. Você me ensina a sabedoria no lugar mais íntimo. Purifica-me com ensopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Deixe-me ouvir o som de alegria. Deixe os ossos que você esmagou rejuvenescer. Esconda seu rosto de meus pecados e apague toda a minha iniquidade. Crie em mim um coração puro, ó Deus, e renove um espírito constante dentro de mim. Não me lances fora da tua presença e nem tire o seu Espírito Santo de mim. Salmo 51, versos 1 ao 11. Subtítulo: Examina-me, ó Deus. As palavras de Davi ressoaram em meu próprio coração quando comecei a orar. Senhor Jesus, eu me sinto em sua presença agora. Por favor, limpe-me de qualquer coisa que possa atrapalhar minha intimidade e comunhão contigo. Desejo um coração puro e motivos altruístas. Sei que meu coração é enganoso e perverso e não sou diferente de Davi ou de qualquer outro homem. Veja Jeremias 17:9. Sonda e conhece as coisas ocultas, e nada está oculto aos teus olhos. Minha oração hoje é a mesma de Davi. Sonda-me, ó Deus, e conheça meu coração. Experimente-me e conheça meus pensamentos ansiosos. E veja se há em mim algum caminho mau, e conduza-me pelo caminho eterno. Salmo 139, versos 23 e 24. Sua resposta confirmou meus sentimentos de impureza. Meu filho, respondeu ele, não pode haver pretensão ou engano quando você vem à minha presença. Você deve vir com o coração puro. Meu espírito aguarda sua entrada em minha presença e ele exigirá absoluta honestidade e transparência de todos os que me abordarem. Veja Jeremias 17:10, Romanos 8:27 e Apocalipse 2:23. Ele sondará seu coração e o lavará espiritualmente com minha palavra. Subtítulo: Todos os medos são dissolvidos. Instantaneamente,
o Espírito Santo começou a expor os medos ocultos. Vê Efésios 5, versículos 13 e 14. Coisas com as quais eu havia lutado por anos vieram à tona em meus pensamentos conscientes. Existem tantos medos contra os quais luto, Senhor, admitir. O medo do fracasso, da pobreza, da vergonha, da doença, da morte, da reflexão e da crítica que me atormentam. A insegurança parece me assombrar continuamente e me obriga a buscar minha verdadeira identidade. Senhor, só você tem a resposta para o meu dilema. Ele me assegurou de sua misericórdia. Meu filho, você não vê que todos estes medos são dissolvidos quando você vem ao poço da minha presença? Beber do meu poço é o segredo. Muitas pessoas passam pelo meu poço. Alguns nunca provam da água vivificante do meu espírito. Outros provam e descobrem que sou bom. Mas, ó meu filho, a verdade é beber profundamente. Nas profundezas da minha presença, suas preocupações foram resolvidas. Depois que você começa a beber do meu poço, nenhuma outra fonte pode satisfazê-lo. A opressão de minhas preocupações e ansiedades começaram a diminuir. Alguns momentos em sua presença foi o suficiente para me libertar destes medos paralisantes, e isso fará o mesmo por você. As palavras da Escritura ecoaram em meu coração. Lança sobre ele todo o teu cuidado, porque ele tem cuidado de ti. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Ele estava realmente cuidando de mim com terna misericórdia e amor. Seu coração está cheio de amor por todos os seus filhos. Quero que você venha ao meu poço todos os dias, disse ele. Vou purificá-lo e depois direcioná-lo para o nível específico em que gostaria que você bebesse em cada ocasião. As necessidades e demandas do momento determinarão onde eu capacito você a obter revelação das profundezas do meu espírito. Subtítulo: Cada pessoa é um vaso. À medida que ele continuou, pude sentir o Senhor falando como um pai sobre seu cuidado e dedicação por cada um de seus filhos. Espero que você sinta isso também agora. Aqueles que vêm para sacar do poço da minha presença são como muitos vasos diferentes. Cada vida foi moldada por mim. Ver Isaías 64:8. Eu designei cada pessoa expressamente para carregar minha unção e cumprir um propósito único. Quando sua vida está cheia da água viva do meu espírito, ele tem o poder de cumprir minha vontade para a sua vida. Algumas pessoas aprenderam a extrair a verdade em abundância quando vêm ao meu poço. Esses são os que usei para liberar a revelação da minha verdade à minha igreja.
salvação pela fé, o sacerdócio de todos os cristãos, batismo, cura, meu derramamento de poder pentecostal, graça e não lei, o chamado evangelístico, o professor e o pastor e, mais recentemente, o profeta e apóstolo. Estes são apenas alguns das verdades que foram liberadas do poço da minha presença. Essas revelações trouxeram restauração e libertação para a minha igreja. Pretendo revelar meu coração de pai à minha igreja. Nos dias que virão, uma nova revelação da paternidade será liberada de meu poço. Meu governo e reino e propósitos nestes últimos dias também serão revelados em maior medida. O conhecimento dessa revelação iminente faz o inimigo tremer. Ele está ciente de que seu tempo está e é limitado. Subtítulo: Selado no poço. Existem certos níveis de revelação no poço da minha presença que são inacessíveis. Ver 1 Coríntios capítulo 2, versículos 7 e 10. Essas são as coisas que foram seladas. Elas podem ser abertas apenas no momento determinado pelo Pai, e então apenas para aqueles que são ordenados para cumpri-los. Algumas dessas verdades têm a ver com as nações, outros têm a ver com julgamento, outros ainda têm a ver com os mistérios das eras vindouras. Essas coisas ainda estão trancadas nos cofres celestiais da revelação. Ver Atos 1:7. Estes são dias de grandes revelações. Meu espírito está se movendo poderosamente pela terra. Os profetas estão vivos com a minha presença, pois o meu espírito revela o meu propósito para eles. Minha igreja está prestes a explodir. A terra será coberta com minha graça e julgamento. Você deve extrair a verdade da revelação do meu coração. Quando meu servo João estava na ilha de Pátimos, ele extraiu minha unção. Ele estava no Espírito no dia do Senhor. Ver Apocalipse 1:10. Enquanto ele me buscava, dei uma grande visão e revelação a ele. Farei o mesmo por você e por todos aqueles que me buscarem agora. Você ouve o que Deus está dizendo a você? Se você buscar a face dele, ele lhe dará revelação divina. Ele revelará a si mesmo e também seus planos para você e para a igreja. Você pode ser chamado para dar uma mensagem à igreja. Busque o Senhor hoje e comece a extrair a verdade de sua fonte de revelação. Subtítulo: Esperando no poço. Eu ansiava que este conhecimento da revelação se tornasse conhecido imediatamente, mas minha ânsia provocou impaciência dentro de mim. Farei uma exigência a ele, pensei. Vou esboçar a revelação de seu propósito. Minhas intenções eram boas, mas meu coração estava errado. Suas instruções corrigiram imediatamente minha impaciência. Você deve aprender como chegar ao poço da minha presença. Quando você vier ao meu poço, espere em mim. Ver Salmo 27, versículo 8 e 14
e Salmo 63, versículo 1, Isaías 40, 31. Isso me permitirá trazer a verdade do fundo do poço. Às vezes, esperar significa ficar em silêncio e expressar adoração e devoção fiéis. Outras vezes, esperar em mim significa dançar, gritar e girar. Existem muitas maneiras de se aproximar de mim. Não é apenas no seu tempo de vida enquanto caminhamos juntos, mas é também nos momentos de adoração, quando venho à minha igreja na glória e na nuvem da minha presença. Ver Êxodo 40, versículos 34 ao 38. Então, aproxime-se de mim também. Às vezes, você descobrirá que está no poço da minha presença, no meio da adoração corporativa. Você deve tirar do poço da glória da revelação naquele momento. Aprenda a reconhecer minha presença e a entrar em mim, independentemente da hora, local ou circunstâncias. Vou te ensinar a tirar do poço em todos os momentos e em todas as estações. É meu desejo e desejo mostrar aos meus filhos como tirar do poço da minha presença. A palavra esperar passou diante de mim como um terrível aviso do Senhor. Eu era seu servo, ele não era o meu. Era a sua prerrogativa liberar o conhecimento da revelação em seu próprio caminho e tempo. Eu precisava aprender a esperar nele.